querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais análise de trabalho de Rogério Ceni no São Paulo e mercado da bola. Zagueiro especulado e novo nome de goleiro já com proposta feita pelo São Paulo. Então, não perde não, vamos embora pro vídeo. Conversei com ele fora do ar para saber da renovação de contrato do Rafinha, né? Fui trocar uma ideia com ele, não gravamos essa entrevista porque não era permitido, mas conversei com ele e falei, e aí Rafinha, você renova contrato com o São Paulo, não renova, como é que tá? Ele falou, a gente não renovou ainda, a gente está conversando e a possibilidade de renovação existe, há o interesse tanto dele, Rafinha, como do São Paulo. Por falar em São Paulo, com a vitória de ontem do Palmeiras, frente ao Fortaleza, o São Paulo permanece no G8, com 51 pontos, tem mais 3 jogos a disputar e depende somente dele, Michele, para chegar à fase de pré-Libertadores, porque ele já está no G8, não é? E se ele vencer os 3 jogos não depende de nenhuma combinação de resultados. São Paulo tem 2 jogos fora de casa e um em casa. Os jogos fora de casa, sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro e na última rodada enfrentando a equipe do Goiás em Goiânia. Nesse intervalo desses 2 jogos tem a partida contra o Internacional, que é o atual vice-líder da competição. Então o São Paulo está numa briga danada aí para permanecer no G8. O Rogério continua com muitos problemas para esses 3 jogos. São de 10 a 11 jogadores no departamento médico. Ontem ainda ele acabou perdendo mais um jogador para a partida contra o Fluminense, o Rodrigo Nestor não está à disposição e o Gabriel Neves é um desses jogadores que estão no departamento médico, que foi liberado, processo de transição, mas dificilmente estará em campo na partida contra o Fluminense no próximo sábado, aqui em Barueri. São críticas ao Rogério Ceni, pelo trabalho do Rogério Ceni. Que outro tema são críticas ao Arnaldo. Ótimo. O Luiz, por exemplo, falou que continuemos a saga Arnaldo versus Ceni. O Nestor perder um gol na cara, o Luizão não acompanhar o Vargas, é culpa do Rogério. Massini, eu acho que os números aí do Arnaldo são bem interessantes, mas o Nestor não pode perder um gol que perdeu. E aí, é culpa do Rogério que ele deixa o Nestor em campo. Não acho assim, só para passar para o Márcio e para vocês. E a minha questão, seria muito simples falar, responsabilidade de quem escala. Aí seria sempre, né? Então nenhum jogador tem responsabilidade porque quem colocou o jogador lá foi o treinador. A questão é que ao assinar, ao fazer quase tudo sempre diferente e autoral, a responsabilidade do treinador aumenta em relação à do jogador, que muitas vezes atua numa situação que não é a posição dele e tudo mais. Só essa ponderação que eu faço. Não é o caso do Nestor, tá jogando na posição que ele joga desde que ele, né? Sim. Esse é um ponto. E aí, Massini, a pergunta que eu quero fazer é, tem as assinaturas do Ceni, o Arnaldo fez esse levantamento que é impressionante, ele podia ter 24 pontos, podia ter 16 pontos a mais, ele estaria brigando pelo título, se não fosse as mudanças no meio do caminho. O Rogério falou em possíveis reforços, o Belmonte, lá, o diretor do São Paulo, falou que pode ter reforço ano que vem, mas os jogadores que estão aí, eles estão entregando? Alguns jogadores estão entregando o que deveria? Então, assim, olha, quem está de fora um pouco do dia a dia, isso é natural, é sempre assim. Eu, por exemplo, gosto muito do Nestor, né? Agora, eu acho que o Nestor, como um quarto homem de meio campo, fazendo mais ou menos o papel que o Zinho fazia, sabe? Um jogador solto, circulando pelo campo, nos 2 lados, procurando as brechas. Para fazer isso, vai precisar de um reforço de oxigênio, vai ter que jogar com aquele escafandro. Mas se ele não ficar na marcação, cara, ele pode ser aproveitado de várias maneiras. E se cansar, tem outro, tem o Nicão. Né? Hoje não, ontem não tinha, né? Eu acho muito difícil você olhar para um time que teve 9 desfalques, né? Acho que o exercício que o Arnaldo faz é brilhante. Porque o mais fácil seria sentar aqui e falar assim, o time teve 9 desfalques, não reclama. Só que é o seguinte, quando você vai procurar um jeito, o modelo do São Paulo durante o ano, aconteceu uma vez, acontece 2, 3, 4, 8, né? Aí é um modelo que você confirma. É igual estudo científico. Para você se cientificar, para você ter uma aprovação de algo, você precisa ver em quais ambientes isso se repete. E se repete. Se se repete, tá claro, tá muito claro, né? Me parece um escárnio o Rogério, não ontem, por causa dos 9 desfalques, reclamar de elenco, tá? Vocês sabem o time que eu torço. Me dá o Ferrarese e o Patrick, que melhora muito. O Palmeiras tem um cara
que é o zagueiro que faz a construção do jogo, que é o Luan. Entendeu? Quando ele não está em campo, o que faz o treinador? Puxa o Marcos Rocha. Porque nem o Gomes, tampouco o Murilo, tem o passe que tem o Luan. Então, se você tem um zagueiro desse, é primordial que ele atue. Se você gosta do jogo com construção. Né? Então, o modelo, para mim, tem que avisar isso pro Rogério, né? Se defender é não tirar o Luciano. É muito isso, mas assim, muito isso. Entendeu? O time fica com um a menos. Ele joga com um a menos. Porque o Caleri fica incomodando, ele se mata em campo. Cara, o São Paulo deveria dar um aumento salarial pro Caleri. Claro. Porque ele joga por 3. Verdade mesmo, cara, é absurdo. O Luciano sucumbe no jogo, e se você precisava... Alteração simples, era Luano e Luciano. Ou qualquer outro jogador no lugar do Luciano. Luano, Luciano. Luano, Luciano. Então, não foi isso que ele fez exatamente, mas os 2 volantes estavam lá. Sim, mas aí a distância entre o bloco defensivo e ofensivo aumentou. Se tira o Luan e se tira o Luciano e coloca o Luan, vai acontecer exatamente isso. Não. Depende, né? Depende do que você faz. Acho que o Massini diz o seguinte, o Luciano, só para reforçar a impressão dele, o Luciano é um bom jogador, é um jogador que faz gols, mas é um jogador... Ele ajuda a construir o resultado. Construir o resultado, beleza. Ele não serve mais. Construir o resultado, ele tem que ser a primeira troca, porque ele não contribui nem para armação e nem para recomposição. É isso que ele está falando. O Luciano, como meia de ligação, quando você está sendo atacado, ele vira uma peça decorativa em campo, porque não tem essa característica. Sim. Não é um problema dele, gente, não é contra ele, nada disso. Contra o jogador ou contra o ser humano, é porque a formação do elenco, o time, tem vícios de comportamento que levam a você não manter o resultado. Isso me parece óbvio e claro. Quando ele fala na coletiva, eu não gosto do Rafinha na linha de 5. E coloca? Pela direita. Oh, Jesus, sabe? Também, como diz a querida Marília Ruiz, é bolinha na bolinha, quadrado no quadrado. O Rafinha é um jogador experiente. E outra, ele tinha... O Galo tem 2 laterais reservas, são sofríveis. Eu gosto dos dois. Eu não gosto muito de nenhum dos dois. Gosto. Mariano e Rubens, gosto. Não. O Dodô. Mariano e Rubens, tudo bem. Os que começaram, o Dodô e Dodô. Isso. Então, assim... o Cuca trocou os dois. Para 20 minutos, 25 minutos, o Rafinha poderia tranquilamente ser o cara pela direita ali. Entendeu? Você ia proteger ainda mais. Isso não aguentou mais, né? Não. O Rafinha depois não aguentou mais, teve que sair também. Não, é que na verdade o Marcinho tá falando que poderia ser uma opção pro início, né? Ou, em vez do Reinaldo invertido e tudo mais. Quando o Rafinha foi para a linha de 5 na ala, de fato ele já estava completamente desgastado e teve um efeito dominó. Foi mudando um jogador de posição em todo o sistema defensivo. Assim, e outra coisa, a insistência com o Léo também... O Raí prefere ele como zagueiro. E pelo que o Rogério diz... Quem prefere ele como zagueiro? O Raí? O Rogério. O Rogério. Não, você falou Raí Monteiro também não. Raí falei Raí? Falou Raí também deve preferir. Mas o Rogério disse que ele prefere o Rafinha hoje como zagueiro. Certo. E pelo que ele falou, o próprio Rafinha também prefere jogar hoje dessa forma. Então, vamos deixar se é preferência do jogador, vamos respeitar a preferência do treinador ali, tá? Mas as mudanças, quando ele tira o Patrick ao invés do Luciano, o Patrick é o cara para fazer essa ligação, entendeu? Você ficar com 4 homens no meio campo. Perfeito. Sabe? Depois do segundo 2-1, a hora que fosse para fazer as mudanças? No segundo tempo, entendeu? 10 minutos. O Patrick também não aguentava mais, era outro que precisava entrar com... Mas aí é o não aguentar mais, o desgaste tem no Patrick, no Nestor, tem todo mundo. Foi outro tema da coletiva, né? O Rogério falando do time esgotado. Sim, mas esse time não jogou quase a Sul-Americana, esse time foi alternando. O São Paulo não jogou, o São Paulo não definiu 11 e falou, vamos embora com os 11 a temporada toda. Não, tem jogador que foi vice-campeão da Sul-Americana que nem tá mais no São Paulo. Não é verdade? No começo, lembra? Sim. Então, foi alternando. Dá para entender a temporada apertada, dá para entender a sequência de jogos. São mais de 70 jogos que o São Paulo fez. O São Paulo chegou à final de quase todos os campeonatos. O Paulista foi na final, semifinal de Copa do Brasil, final de Sul-Americana. É absolutamente compreensível que o time esteja mais desgastado nessa hora. 9 desfalques, tudo isso, cara, põe na conta, está na hora da prestação de contas, tudo isso é a favor do treinador. Agora, também não dá para deixar de olhar e reconhecer o modelo dele. Perfeito. Que o modelo dele poderia, se fosse ajustado,
E acho que tem muito a ver com o que o Arnaldo falou do Charles, porque não é um auxiliar que vai encarar o Rogério olho no olho, porque ele nasceu pro futebol com o Rogério. O Rogério trouxe. Cara, isso tem um peso enorme, sabe? De ter um cara que chegue pra ele, como a gente tem aqui, meu. É só chegar ali e falar, Massa, ó, se liga aí, meu irmão, o que você tá falando. Qual o problema? A gente se conhece há pouco tempo, tem convivência menor e tal, mas não importa, né? Caráter a gente mede logo no início. Você já tá nos nossos Entendeu? corações. Ah, obrigado. Né? Agora ganhei mais um dia ainda. Entendeu? Então, assim, gente. Precisar de vocês hoje. Pô, cara, é uma coisa. Vem comigo. São Paulino vai precisar do verde. Vem. Como é que eu vou até aprender até o final do programa? Eu aprendo. Faz aí, O Alexandre aqui, ó, Arnaldo, lança um desafio a você. Manda. Repita o tweet que já fiz algumas vezes. Gostaria de ver o Arnaldo Ribeiro comentando as mudanças na visão dele durante um jogo, sem saber do resultado, que é como o técnico tem que decidir o que fazer. Ó, Agora tem um amigo vai. meu, quando eu Bora fazer, faz lá um react do exatamente. jogo. Então, tem um amigo meu que ele Vai. senta. O Tirone, quando vamos ao jogo, ele não senta ao meu lado. A gente não troca ideias. Isso. Você É uma regra que a gente estabeleceu. Isso é bom. Mas tem um amigo meu. Vários motivos. Pra gente ter na live o que discutir. Isso. E 2, pro Arnaldo não ficar me chacoalhando que nem o Boi Bandido fez no Muricy o jogo E inteiro. quando ele Então, faz com a gente no elevador, né? Exatamente. Eu odeio fazer isso, mas eu, sinceramente, tenho uma visão de futebol daquele lugar dali de cima que normalmente a visão se confirma. Falando de ontem, por exemplo, eu perdi parte das minhas cordas vocais falando da necessidade da troca do Luciano e Reinaldo torto. Até o momento que o Reinaldo, mesmo no lugar dele, ele não aguenta o jogo todo. Sim. A partir do momento em que o São Paulo cai fisicamente, as duas trocas banais, um jogador destro no lugar do Reinaldo, poderia ser o Igor Gomes, que já jogou do lado direito, poderia ser o Marcos Guilherme, e um jogador qualquer no lugar do Luciano, de meio, André Anderson, estava lá no banco, Galopo. Dizer que não tem elenco, qualquer jogador, o São Paulo manteria a solidez defensiva que ele apresentava naquele momento, porque a partida dos 3 zagueiros, do Pablo Maia e do Wellington, era perfeita. Os 3 zagueiros, Rafinha, Ferrarese e Léo, o Pablo Maia e o Wellington, controlavam o jogo. O São Paulo não tinha mais gás para avançar, para espetar o adversário. Com essas duas trocas dos dois, Luciano e Reinaldo, que normalmente já tem esse desgaste físico e saem todo jogo, mas a troca, ela demorou ontem, porque ele sentou 4 vezes com o Charles. Isso. Antes de decidir, vendo o Atlético dominar. Essa aconteceu aos 30. E tem uma cena simbólica, acho que talvez a gente consiga ver ali. Agora nós estamos vendo ainda os gols do primeiro tempo. Na hora que mostrar, eu chamo a atenção de vocês. A troca tardia, aos 30 do segundo tempo, ela desestruturou justamente o que o time tinha de virtude naquele momento. O sistema defensivo. Não deu não é nem contragolpe, não deu a possibilidade de incomodar o adversário e desestruturou o sistema defensivo. Foi muito mal. Tanto que ele, em 3 minutos, chamou outros 2 jogadores para fazer... Ele percebeu que deu errado. Já trocando tenso. Tem Tem que Na melhorar hora muito. que ele está com Marcos Guilherme e Igor Gomes do lado do campo, olha, daqui a pouco, caixa. 2-2, né? Então, mais ou menos... O treinador de futebol é isso. O Filipão ficou na final, põe o zagueiro e espera o final do primeiro tempo. Isso acontece. Agora, aconteceu 8 vezes no campeonato, é o que nós estamos falando. Você tem que ver a recorrência. Isso acontece uma vez ou outra. Trocou 3 contra o Corinthians no intervalo, o que era aquilo? Era um clássico, um jogo, no São Paulo nunca tinha vencido lá, fica marcado. Mas não foi só o 3-3 contra o Corinthians, e se repetiu outras 7 vezes. Essa questão das trocas. A leitura dele durante o jogo é ruim. Ele precisa ter uma interlocução diferente na leitura. Um outro parceiro. Isso para ele continuar. Esse é o gol. O de empate, o Marcos Guilherme e o Igor Gomes estão com ele do lado. Quando os 2 entraram, já estava 2-2. Aí Inês, como diria outro, é morta. Então, essa situação do Rogério, e não é simples, né? Porque a personalidade dele, primeiro, tem a característica da dificuldade de admissão de falhas. Foi uma vez só esse ano, em todas as coletivas. Acho que eu falhei. Coritiba. E segundo, essa questão da dificuldade de interlocução, que nem o Muricy tem com ele. Isso é péssimo, porque evita
debate, evita troca, evita conclusões, evita... Então é ruim. Então, evita para quem fala não conseguir falar tudo que pensa, talvez, né? Por causa da relação. E há de verdade na história de que Pablo Mari, zagueiro de 29 anos de idade, ex-Flamengo, pode pintar no futebol brasileiro. Passou-se a especular a chance dele jogar no São Paulo, no Fluminense ou no Grêmio. Ele teria sido oferecido para os 3 clubes e os 3 clubes estariam analisando a chance de contratar. Vale a lembrança de que o atleta pertence ao Arsenal, foi comprado por um caminhão de dinheiro e tem contrato com o clube inglês até junho de 2024. Está emprestado nessa temporada ao Monza, da Itália, time que bem pequenininho conseguiu acesso para a primeira divisão, faz campanha só razoável no campeonato italiano, é o 15º colocado. O Pablo Mari é titular por lá, 8 partidas e 1 gol, ele só deixou de jogar mais recentemente, depois de ser alvo de uma facada, de um ataque de um maluco dentro de um hospital, de um supermercado, uma cidade muito próxima a Milão. O Mari estava lá fazendo compras e foi uma das 5 pessoas atacadas, uma dessas pessoas, inclusive, acabou falecendo. Para sorte do Mari, a facada não atingiu órgãos vitais, ele está terminando sua recuperação e depois vai iniciar o trabalho ou a preparação de treinos para voltar a jogar. Chequei com uma pessoa do São Paulo se o Mari tinha alguma chance de ser contratado, a resposta foi nenhuma. Então depois perguntei se houve pelo menos um contato, uma sondagem, se alguém ofereceu o Mari. A pessoa disse que desconhece tal informação, não vê nenhuma possibilidade de o Pablo Mari deixar o futebol italiano nesse momento para vir atuar no futebol brasileiro. Jogador cujo salário é completamente fora da realidade no nosso futebol, especialmente porque lá ele ganha em euro, para cá ele teria de voltar para ganhar em reais. Então, hora de falar sobre o São Paulo e a intenção tricolor de contratar Agustín Rossi, informação que vem da Argentina, do jornalista César Luiz Melo, de que o São Paulo já fez uma proposta oficial ao Rossi. É bem verdade que o goleiro só pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de 1º de janeiro. O São Paulo, preocupado com o assédio internacional e nacional, já entrou em contato com o staff do goleiro, prometendo pagar muito mais do que o Rossi recebe na Argentina, R$59 mil, e mais também do que aquilo que o Boca Juniors já sugeriu para uma prorrogação do contrato. O grande problema do São Paulo hoje parece ser o Flamengo, outro interessado na compra do atleta, e há uma diferença importante entre as ofertas do São Paulo e do Flamengo. O tricolor gostaria de esperar até o fim do contrato para não gastar nada com o Boca Juniors, teria o Rossi apenas a partir de 1º de julho. Já o Flamengo topa bancar uma compensação financeira ao Boca Juniors, não vai ser nada astronômico, no mês de janeiro, para ter o atleta a partir do início da temporada de 2023. Boca Juniors parece atrás nessa disputa com clubes brasileiros, especialmente pela capacidade financeira. Hoje o Boca não parece ser capaz de competir com os times daqui. Só para completar, queria contar que o Rossi tem 27 anos de idade, temporada atual de 45 jogos, só 33 gols sofridos. Goleiro super badalado por lá, tem tido excelentes atuações e para mim seria titular tanto no São Paulo quanto no Flamengo. Antes de começar falando da análise do Arnaldo, vamos falar de mercado da bola, né? Pablo Mari, o que o Nicola disse, é complicado, né? Porque o zagueiro ganha em euro, acabou de tomar uma facada, estava bem no Monza, acho muito difícil a vinda do zagueiro para o Brasil, independente seja para o São Paulo ou não, mas cairia como uma uva no São Paulo, né? Até porque o Léo vai sair, não sabe se o Diego Costa vai continuar, e aí você tem só o Ferrarese ali, o Izão também vai sair, então assim, a zaga do São Paulo ano que vem é uma incógnita, e o Pablo Mari, dentro do nível de futebol brasileiro, é muito acima. Com relação ao Agustín Rossi, esse nome sim é o que ele falou. Seria titular, acho eu, em qualquer gol de qualquer time brasileiro, exceto o Palmeiras, talvez. De resto, titularíssimo, muito bom goleiro, jovem, com potencial de crescimento, potencial de mercado, tem tudo que um clube gostaria de ter. Só que no caso do São Paulo tem o Flamengo também no caminho, né? O Flamengo já tem o Santos, que é um baita goleiro, uma promessa que é o Hugo, o Diego Alves, que está saindo. E se foi feita a proposta, foi uma boa atacada do São Paulo. Agora é aguardar, né? Agora que o salário dele, comparado ao que a gente fala aqui no futebol brasileiro, é baixo, é baixo. Agora veremos, né? Até porque é um goleiro também muito visado, tanto por clubes aqui do Brasil, quanto por clubes da Europa. Então, assim, não deve ser uma parada fácil. Se o São Paulo conseguir abocanhar esse jogador, vai ser uma excelente contratação. Aí sim posso dizer que o São Paulo terá um goleiro de verdade, viu? Mas vamos aguardar. Lembrando também que o Jandri tem aí especulações para voltar para a Itália. E aí você teria o Felipe Alves e o Rossi. Logicamente o Rossi seria o titular absoluto. Seria uma grande contratação para o São Paulo. O São Paulo precisa urgentemente de um goleiro de verdade, um goleiro para chegar chegando para ser titular. E esse goleiro aí já está acostumado aí à bronca, né?
somente é o goleiro titular do Boca Juniors. E ele tá saindo principalmente porque ele não bate muito com o Riquelme lá no Boca Juniors. E não conseguiu desenrolar sua negociação salarial. E ainda mais o Boca Juniors não tem como competir com o poderio financeiro do futebol brasileiro. É isso mesmo, pessoal. Agora, falando com a nossa análise do Arnaldo, essa questão do Rogério em trocar no meio do jogo, ele é falho, realmente ele é falho, ele tem que melhorar muito, ele troca muito mal, ele tem muita dificuldade em ler o jogo durante o jogo. Quando ele prepara o time que inicia antes do jogo, assim, durante o jogo, ele sempre começa muito bem porque ele entende muito bem o jogo. Mas durante o jogo, porque as coisas mudam, as situações que acontecem, o Rogério Ceni não tem esse feeling, né? E aí o São Paulo sofre quando ele tem que substituir durante a partida. Até por isso o São Paulo sempre sai na frente, né? Porque ele sempre está melhor, normalmente. Mas aí não consegue segurar o resultado, como ele mesmo disse, toma um empate. E aí aquele sofrimento de sempre que a gente já conhece. E aí o Arnaldo fez uma análise em que o São Paulo tivesse deixado de perder aí pontos em determinadas partidas e está em segundo lugar, praticamente colado com o Palmeiras. Mas é uma hipótese, já passou. Agora é realmente tentar brigar para continuar no G8. Parada duríssima, até porque você tem 2 jogos fora de casa dificílimos contra o Goiás e agora o Fluminense. Sábado vai ser o primeiro jogo da rodada, quer dizer, então o São Paulo tem que ir bem para pressionar os adversários. E depois tem Inter em casa e Goiás fora, então assim, só parada dura agora. Então assim, vai ser uma missão muito difícil se manter entre os 8 primeiros colocados. Claro que o ideal seria o 6º lugar, até porque você entraria direto na Libertadores. Mas primeiro, já estou aceitando até um G8. Se viesse o 6º lugar, ótimo. Ah, mas Marcelo, não é ótimo. Acho que o São Paulo deveria estar numa posição bem melhor. Só que agora é terminar o campeonato do jeito que dá. E aí, cobrar essa diretoria, comissão técnica, treinador, para que o desempenho melhore, para que o Rogério também comece a utilizar esses jogadores que foram contratados durante o ano, Ferrarese, Galo, Royal Bustos, que o Nicão consiga ter uma continuidade e que o São Paulo se desfaça de quem tem que se desfazer e contrate pelo menos 2, 3 muito bons jogadores que venham para ser titular ou para jogar, como o Rossi, por exemplo, entendeu? Não adianta trazer mais Marcos Guilhermes e outros, entendeu? É o que ele falou, acho que o São Paulo tem um bom grupo, tem opções, e o Rogério tem que saber utilizar elas. Mas é isso. O São Paulo que vai jogar contra o Fluminense aí com um total de 11 desfalques, entre eles o Rodrigo Nestor, que tomou o 3º amarelo, e os outros são aqueles já conhecidos do departamento médico, né? Alisson Arboleda, Gabriel Neves, que voltou a treinar em campo, mas não tem condição nenhuma, entre tantos outros que acho que a maioria dos que acompanham o vídeo aqui sabem o nome de todos eles. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.